O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao programa Brasil Urgente de José Luiz da Atena. O apresentador queria saber a opinião do presidente sobre os possíveis desdobramentos e consequências para o Brasil caso o conflito entre os Estados Unidos e o Irã venha a se intensificar. Da Atena citou as manifestações dos governos da China e da Rússia que reprovaram o ataque americano. Bolsonaro diz que não acredita que essas grandes potências nucleares entrem em um conflito. Para Bolsonaro, as declarações dos chefes de Estado fazem parte de uma estratégia comercial, não necessariamente entrando em uma questão de supremacia bélica. O presidente afirmou que na segunda-feira terá uma reunião com seus ministros para avaliar o impacto do conflito no preço do petróleo. Lembrando que houve uma alta do preço do petróleo após um ataque de drones na Arábia Saudita, Bolsonaro diz que a expectativa é de que o atual aumento do petróleo dure pouco tempo. Caso o conflito se alongue no tempo, a situação será reavaliada. O presidente disse que sabe o quanto o preço dos combustíveis impacta a nossa economia e sabe que o povo quer que o preço diminua. Bolsonaro apontou que o Brasil segue os preços internacionais do petróleo e que não vai tabelar o preço do combustível, e questionou por que o preço na bomba é muito maior do que nas refinarias. Bolsonaro disse: são monopólios que não são fáceis de ser desfeitos. O presidente também apontou que os governadores dos estados ganham com os altos preços dos combustíveis através da arrecadação de ICMS e falou da dificuldade de se fazer mudanças. Bolsonaro disse que não acredita que o presidente Trump tenha agido com fins eleitorais e disse que o Brasil não tem condições de se envolver. Bolsonaro disse: nossa linha é pacífica porque, afinal de contas, não temos poder nuclear como outros países. Respondendo à insistência do apresentador, que queria saber se ele falou com Trump, Bolsonaro contou como foi a conversa entre os presidentes por ocasião do anúncio por Trump de que aumentaria a sobretaxa sobre o aço e o alumínio. Bolsonaro contou que Trump ligou para ele e conversaram como velhos amigos. Bolsonaro explicou que não havia aumento artificial do dólar e descreveu a situação econômica e não houve a sobretaxa. Para Bolsonaro, ninguém cedeu para ninguém. O que houve foi compreensão mútua. Bolsonaro disse que nenhum país do mundo quer guerra, mas apontou que o Irã vem se distanciando da comunidade internacional. O presidente relatou que, em suas viagens, sentiu que países como a Arábia Saudita e Catar têm interesse em ampliar o comércio conosco. Por outro lado, países que dão guarida a terroristas tendem a ficar cada vez mais isolados. O presidente disse que as grandes potências do petróleo já sabem que há uma tendência crescente de diminuir o uso de combustíveis fósseis. Bolsonaro disse: se houver um conflito de longa duração, o mundo todo vai sofrer com a alta do petróleo. Por outro lado, isso acelera a busca por outras fontes de energia. O presidente lembrou que no Brasil estamos estudando novas fontes de energia. Bolsonaro disse: crescimento econômico implica em consumo de energia, e essa energia não pode vir só de combustíveis fósseis. Para Bolsonaro, a melhor maneira de diminuir a dependência em relação a esse tipo de conflito é investir em tecnologia. O presidente apontou, entretanto, alguns obstáculos. Bolsonaro mencionou a ação da ANEEL, que propôs taxar a geração de energia solar na contramão do que se faz no mundo. Bolsonaro lembrou que as agências são herança do governo FHC e que muitas vezes têm mais poder que os ministérios. Bolsonaro também lembrou a importância de se investir em educação para chegar ao desenvolvimento de novas tecnologias e lembrou que será necessário muito tempo para recuperar o estrago feito por governos anteriores nessa área. Questionado se o Brasil pode ganhar com o conflito entre os Estados Unidos e Irã, Bolsonaro disse que ninguém ganha com um conflito armado de longa duração. O presidente disse: todo mundo perde um pouco. Uns vão perder menos, outros vão perder mais. Quem é mais fraco vai perder mais. O país mais forte faz valer a sua vontade. E apontou: o Brasil, para se inserir nesse mundo onde possa falar em pé de igualdade com outros países, tem que se desenvolver muito. China, Japão, Arábia Saudita, algumas das agendas internacionais do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na bagagem de volta, acordos bilaterais e atração de novos investimentos estrangeiros. Anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também esteve no centro das atenções do mundo em 2019.
Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil que estava à margem aí dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados 6 acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos foram assinados 8 acordos de cooperação. Estão vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo de crescimento, né? Então não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí, uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. E não para por aí. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados, possibilitou um fortalecimento intrabloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica e cultural, social e de segurança também com os países africanos. Temos uma estratégia, né? Como proceder nos enrolar dos fatos. A coisa que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo. Está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também. Quem usa cheque especial vai contar com juros mais baixos. Os detalhes na reportagem de Cleide Lopes. Para muita gente, controlar as finanças não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem um limite de crédito disponível, como é o caso do cheque especial. Nesse caso, o sonho pode se tornar um pesadelo. Usei e acabei endividando e até hoje não consigo pagar. O limite vem, mistura com o seu pagamento, você não consegue controlar uma conta com a outra. Eu fiz umas continhas que se eu utilizar o cheque especial, eu chego a pagar até 170% da minha dívida num ano, então não vale a pena. Segundo o Banco Central, o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo e pouca educação financeira. Por isso, para evitar penalizar os mais pobres, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. O conjunto das regras é um momento para reflexão do cliente com relação ao uso do cheque especial. Né? Mesmo que seja uma pessoa que não utiliza, então verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites, e aqueles que utilizam, mesmo tendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode também buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade.
Hoje, os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais para seus clientes como limite de cheque especial. Todo esse volume, mesmo que não utilizado, representa custo capital para a instituição. Por isso, a partir de agora, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mensal pela disponibilização do limite para quem tem crédito superior a R$ 500. A possibilidade de cobrança de tarifa, ela vai poder ser feita a partir de 6 de janeiro para os novos contratos. Então, se for um contrato que já tenha com o banco, aí só a partir de 1º de junho. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.